Você já sentiu que algo o observa em silêncio, como se a própria vida o julgasse por dentro? Kafka acreditava que o homem vive sob um tribunal invisível, um julgamento constante que ele mesmo construiu. Mas o verdadeiro réu não é o corpo, é a consciência. Em cada sonho, cada angústia, há uma pergunta não respondida. Quem sou eu, quando ninguém está olhando? E talvez o segredo de Kafka esteja em descobrir que a resposta nunca virá do mundo, mas do espelho distorcido dentro de você. Capítulo 1. O julgamento invisível, quando a consciência se torna o carrasco. Kafka começa com uma cena que parece banal, mas que contém o símbolo central de toda a sua filosofia. Um homem acorda e descobre que está sendo acusado de algo, mas ninguém lhe diz o motivo. Essa é a abertura de O Processo e também o ponto de partida de todo o pensamento kafkiano, porque, no fundo, todos nós somos esse homem. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito nada de errado. Essa frase é o espelho do mundo moderno, uma civilização que transformou o ser humano em réu de sua própria consciência. Não há tribunal visível, mas há uma culpa constante, difusa, sem rosto. É a culpa de existir, de não corresponder, de sentir que deveria ser mais do que é. Kafka nos coloca dentro de um universo onde a lógica é perfeita, mas a justiça é ausente. Onde as leis existem, mas ninguém as entende. E onde o homem, ao tentar se defender, apenas se afunda mais. O julgamento invisível é o símbolo da mente humana quando busca explicações para o que sente e descobre que as perguntas são maiores que as respostas. Joseph K. é cada um de nós quando tenta controlar o incontrolável, quando exige sentido de um mundo que se alimenta do absurdo. O tribunal, na verdade, é interior. O juiz está em nossa cabeça. E a sentença é o medo que carregamos de não sermos inocentes o bastante para existir. Não há inocência possível em um mundo onde o simples ato de viver já é uma transgressão. Kafka nos desperta para essa verdade incômoda. Vivemos julgando e sendo julgados, por padrões, por vozes, por sombras que herdamos sem perceber. O julgamento começa no instante em que acordamos e só termina quando deixamos de lutar contra ele. O tribunal de Kafka não está em uma sala com juízes. Está no coração humano. É um sistema psicológico invisível que controla a vida de dentro para fora. E quanto mais tentamos provar nossa inocência, mais nos afundamos no labirinto. Joseph K. tenta compreender as regras, tenta conversar com os advogados, tenta explicar-se, mas cada tentativa o torna mais culpado, porque quanto mais ele busca a verdade, mais o sistema o engole. É o paradoxo do homem moderno. A busca por clareza o aprisiona. A mente humana é o tribunal mais cruel que existe. Kafka entendeu que a consciência é uma arma de dois gumes. Ela ilumina, mas também condena. O homem desperto é aquele que enxerga o absurdo e, ao enxergá-lo, sente o peso de sua própria lucidez. Em O Processo, o absurdo é total. As leis são vagas, os oficiais são corruptos e o próprio sistema parece feito para nunca ser compreendido. Mas o que Kafka está descrevendo não é um estado autoritário. É a própria estrutura mental da humanidade. A burocracia é simbólica. Representa a mente que cria regras para justificar sua existência. O labirinto legal é o ego racional, sempre exigindo explicações para o inexplicável. A razão é o juiz que nunca dorme. O homem, em Kafka, é um prisioneiro que construiu a cela com as próprias ideias. O medo de errar, o desejo de aprovação, a necessidade de significado, todos são tijolos do mesmo muro, e o julgamento que ele teme não vem dos outros, mas de si mesmo. Kafka transforma a psicologia em literatura. Ele revela o pesadelo existencial que habita em todos nós. O terror de não saber qual é o nosso crime. De acordar um dia
e sentir que há algo profundamente errado, não no mundo, mas dentro. O tribunal invisível é a metáfora do autojulgamento constante, do sentimento de insuficiência, da vergonha de existir em um sistema que exige pureza sem dizer o que ela significa. Kafka antecipa o século da ansiedade. Ele descreve a alma aprisionada pela culpa de ser imperfeita. O homem é o animal que precisa justificar a própria respiração. E ao mostrar isso, Kafka não nos oferece consolo, mas nos entrega o espelho. Kafka rompe com toda a tradição filosófica ao afirmar que o absurdo não é algo a ser vencido, é o próprio alicerce da existência. Não há explicação definitiva, não há sentido último, e talvez o sofrimento humano nasça justamente da recusa em aceitar isso. Joseph K. luta até o fim para encontrar um motivo. Quer um culpado, um veredito, uma lógica. Mas a verdade kafkiana é esta: não existe lógica no destino. A vida é o processo, e o processo nunca termina. O absurdo é o silêncio de Deus diante das perguntas do homem. O tribunal que parecia externo se revela interno, e o silêncio das autoridades é o eco do próprio silêncio da existência. Ninguém responde porque não há resposta. Kafka nos obriga a encarar o fato de que o universo não tem obrigação de ser compreensível e que a consciência humana, ao tentar impor sentido, cria sua própria tortura. A mente que busca o sentido absoluto da vida cria o inferno da busca infinita. Mas há uma libertação escondida nessa tragédia, porque quando o homem finalmente aceita o absurdo, ele cessa a luta. E no instante em que cessa, o tribunal desmorona. O que Kafka revela é a sabedoria por trás do colapso. A lucidez não traz paz, mas traz liberdade. O homem que aceita o absurdo não se torna feliz, torna-se livre. Ele não precisa mais se justificar nem se condenar. Ele apenas é. E isso basta. O tribunal, então, deixa de existir, porque o juiz e o réu eram a mesma pessoa o tempo todo. No fim de O Processo, Joseph K. é executado como um cão. Não há redenção, não há salvação, apenas o vazio. Mas esse vazio é o ponto de virada. A morte simbólica do ego, a dissolução do homem que tenta explicar tudo. A culpa morre quando o homem entende que não há tribunal. Kafka não quer que sejamos otimistas, quer que sejamos lúcidos. Ele não nos ensina a vencer o sofrimento, mas a observá-lo até que ele perca o poder. E nesse olhar silencioso nasce algo mais profundo do que qualquer filosofia racional: a paz do incompreensível. A verdadeira liberdade para Kafka não é viver sem culpa, é viver sabendo que ela nunca será plenamente justificada. É continuar caminhando, mesmo sem absolvição. É compreender que o erro é parte da condição humana e que o tribunal invisível é apenas o reflexo do medo de não sermos perfeitos. A perfeição é a mais cruel das prisões. Ao reconhecer isso, o homem cessa o autojulgamento. Não porque se sente inocente, mas porque entende que inocência é uma ilusão criada pelo medo. Ele para de se defender. E, paradoxalmente, é nesse instante que se liberta. A consciência, antes carrasco, torna-se aliada. A mente, antes prisão, torna-se testemunha. E o silêncio do tribunal se transforma em um tipo de perdão. Não o perdão concedido por outro, mas o perdão de simplesmente existir. O homem livre é aquele que aceita ser imperfeito em um mundo que não pede explicações. Kafka não nos deixa com esperança, mas com algo mais verdadeiro. A possibilidade de olhar para dentro e reconhecer que o maior julgamento da vida nunca existiu foi apenas a sombra do nosso próprio medo. E quando compreendemos isso, o Ishumba, segredo de Kafka, se revela. A liberdade começa quando paramos de nos defender. Capítulo 2. O castelo e o labirinto.
A busca pela autoridade invisível. Uma nevasca cobre o vilarejo. No alto da colina, o castelo se ergue, quase invisível, cercado por névoa. O agrimensor K chega cansado, trazendo apenas um papel que o autoriza a trabalhar ali. Mas ninguém o espera, ninguém confirma sua chegada, e todos agem como se o castelo fosse inalcançável. O castelo se ergue nas alturas, mas seus portões nunca se abrem. Essa é a imagem central do mundo de Kafka, um poder distante, impessoal, que atrai o homem e o rejeita ao mesmo tempo. O castelo é o símbolo de tudo o que o ser humano deseja alcançar. Deus, reconhecimento, sentido, redenção, mas que permanece sempre além do toque. K tenta aproximar-se, procura o prefeito, o mensageiro, o secretário, mas encontra apenas portas que se fecham e vozes que se contradizem. O caminho nunca é direto, e cada nova tentativa o leva mais longe da resposta. Quanto mais me aproximo do castelo, mais ele se distancia. O castelo é o espelho da própria vida. Vemos o poder, mas nunca o alcançamos. E quanto mais lutamos por ele, mais o perdemos de vista. Kafka nos mostra que o homem moderno é esse agrimensor perdido, buscando uma autoridade que o legitime, uma voz que diga, você pertence. Mas essa voz nunca vem. A busca pelo castelo é, portanto, a busca pela validação da própria existência. E o silêncio do castelo é a resposta mais cruel. Ninguém vai confirmá-la por você. À medida que o agrimensor tenta se aproximar do castelo, ele entra em um labirinto de hierarquias invisíveis. Funcionários que dizem falar por outros, mensagens que chegam distorcidas, ordens contraditórias, promessas que nunca se cumprem. O castelo, percebe-se, é um sistema perfeito, tão perfeito que não precisa funcionar. O sistema é tão vasto que a falha se tornou parte do seu método. O castelo é o arquétipo da autoridade abstrata. Não há rosto, não há centro. Há apenas um mecanismo que se autoalimenta, e o homem, na tentativa de compreendê-lo, se perde. Kafka transforma essa burocracia em metáfora da própria mente humana. O castelo é o símbolo do ego, um conjunto de estruturas, regras e justificativas que prometem sentido, mas nunca o entregam. Quanto mais tentamos entender nossa própria mente, mais ela nos envolve em interpretações, julgamentos, defesas. O labirinto mental é tão denso quanto o administrativo. A consciência é o castelo do qual ninguém sai ileso. K acredita que, se ao menos pudesse ser reconhecido pelo castelo, sua existência teria valor. Mas esse é o erro fundamental. Kafka revela que a busca pela autoridade externa é a forma mais sutil de autoescravidão. O homem entrega seu poder a uma entidade que não existe, esperando que ela lhe conceda sentido. A maior prisão é esperar que o mundo confirme sua existência. O castelo, como toda forma de poder simbólico, se alimenta da obediência. Ele só existe enquanto o homem acredita nele. E, paradoxalmente, quanto mais o agrimensor tenta entrar, mais o castelo cresce. Porque o desejo é o combustível da ilusão. Kafka expõe, com precisão quase teológica, a relação entre o homem e o poder. Um precisa do outro para continuar existindo, mas nenhum reconhece essa dependência. O castelo precisa dos súditos tanto quanto os súditos do castelo, mas ambos fingem o contrário. A obra se torna, então, uma alegoria da condição moderna. Vivemos dentro de sistemas invisíveis, políticos, sociais, mentais, que nos fazem acreditar que há uma ordem superior, quando, na verdade, há apenas a repetição do vazio. O castelo nunca aparece de verdade. Suas torres somem na neblina, suas portas permanecem fechadas. E, no entanto, todos falam dele, todos o temem, o reverenciam, o usam como desculpa. O poder invisível é o mais absoluto. Kafka antecipa o que séculos depois a psicologia e a sociologia chamariam de poder simbólico.
a força das ideias que nos dominam sem que saibamos. O castelo é uma construção mental, uma presença que existe apenas porque acreditamos nela. O agrimensor busca o castelo da mesma forma que o homem busca Deus. A sociedade busca o sucesso e a mente busca a razão, como se algo fora de nós pudesse nos justificar. Mas a tragédia kafkiana é que esse poder não existe. Há apenas ecos, intermediários, vozes que se contradizem. A autoridade é um fantasma sustentado pela fé humana. O poder existe enquanto é acreditado. O castelo é a religião da obediência. E o homem, em sua busca desesperada por aprovação, torna-se sacerdote do próprio cativeiro. Ele transforma o vazio em ídolo e se curva diante do nada. A genialidade de Kafka está em mostrar que o sistema não precisa de maldade para ser cruel. Basta a indiferença. O castelo não odeia, apenas ignora. E é essa indiferença que destrói o homem por dentro, porque o contrário do amor não é o ódio, é o esquecimento. O poder mais devastador é o que finge não ver. E assim, quanto mais K tenta ser reconhecido, mais o castelo se torna um espelho do seu desespero. Ele já não busca um emprego, busca sentido. Não quer ser aceito, quer ser visto. Mas o castelo, esse símbolo absoluto do poder, permanece mudo. No fim, K não chega ao castelo. Nenhum homem chega, porque o castelo não é um lugar, é um estado da mente. O castelo está dentro de nós, e nós dentro dele. Kafka não entrega finais, entrega espelhos. O castelo é o reflexo da alma humana quando busca autoridade fora de si. A mente que deseja aprovação, o coração que clama por um mestre, a alma que acredita que o valor vem do alto, tudo isso é o labirinto. A libertação, portanto, não é entrar no castelo, mas perceber que ele nunca existiu. É compreender que a autoridade é uma invenção do medo e que o homem só se torna inteiro quando cessa a necessidade de ser reconhecido. A verdadeira liberdade é não precisar de testemunhas. No silêncio da neve, o agrimensor para. O castelo continua, intocado, inalcançável. Mas dentro dele algo muda. A busca se dissolve. E por um instante ele compreende. A paz não está no topo da colina, mas no simples ato de aceitar que o topo é apenas um símbolo. O castelo é o sonho que sustenta o movimento humano, a miragem que faz o deserto continuar. Mas Kafka nos alerta, há uma diferença entre caminhar e se perder, entre buscar e depender, entre fé e submissão. O homem precisa da busca, mas deve se libertar da necessidade de encontrar. Assim, o Tudzinters castelo permanece inalcançável, não como punição, mas como lembrete de que a verdade não está fora. E quem entende isso, finalmente, sai do labirinto. Capítulo 3. A metamorfose. Quando o homem se torna o inseto que sempre foi. Quando Gregor Samsa acordou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se transformado em um inseto monstruoso. Essa é uma das frases mais violentas e simbólicas da literatura. Não há explicação, não há transição, não há lógica. A vida muda de forma de um segundo, para o outro, e o homem acorda no corpo de algo que não entende. Kafka não descreve apenas um pesadelo, descreve a própria experiência humana, a consciência de ser estranho ao mundo e a si mesmo. Gregor é o retrato do homem moderno. Trabalha sem descanso, vive para sustentar a família, sonha com reconhecimento e, de repente, acorda reduzido àquilo que o sistema sempre o tratou como um inseto. A metamorfose não é um castigo, é uma revelação. A transformação é o espelho daquilo que sempre fomos por dentro. O corpo de inseto é a metáfora da desumanização cotidiana, da perda de identidade que acompanha a obediência cega, do peso do dever que esmaga a alma. Kafka transforma o pesadelo em filosofia. Não somos punidos por trabalhar demais,
mas por nos esquecermos de quem somos enquanto trabalhamos. Gregor não é um monstro. É a consequência inevitável de uma vida vivida sem liberdade interior. Ele se torna o que o mundo via nele, algo útil, descartável, substituível. E, no instante em que desperta, descobre o horror de ser reduzido à função. Quem vive apenas para servir, um dia acorda sem rosto. Antes da transformação, Gregor era o provedor ideal. Trabalhava incessantemente, pagava as dívidas do pai, sustentava a família. Não reclamava, não questionava, obedecia. Era o filho exemplar, mas no fundo vivia uma prisão invisível, a prisão da utilidade. O homem útil é o homem domado. A metamorfose de Gregor é a vingança do inconsciente. Durante anos, ele ignorou seus próprios desejos, suprimiu sua individualidade e agora o corpo manifesta o que a alma sempre gritou em silêncio: a desfiguração. Quando ele tenta sair da cama, as patas tremem, o corpo é pesado, o chão parece inalcançável. A cena é simbólica. É o homem tentando se mover dentro da estrutura que o aprisiona. E o mundo ao redor reage com repulsa, porque nada é mais ameaçador para uma sociedade de máscaras do que alguém que se transforma em sua verdade. A metamorfose é o momento em que a alma revela o corpo que o mundo fingia não ver. A família, antes dependente dele, agora o teme. O pai o ataca com uma maçã, a mãe desmaia, a irmã, a única que parecia compreendê-lo, aos poucos se distancia. A rejeição é total. Não porque Gregor tenha mudado, mas porque sua nova forma impede a conveniência. Ele já não serve. O amor condicionado morre quando a utilidade acaba. Kafka mostra que a sociedade só tolera o homem enquanto ele desempenha um papel. Mas quando esse papel cai, a humanidade o abandona. O inseto é a imagem brutal daquilo que somos aos olhos do sistema quando deixamos de produzir. A tragédia de Gregor não é a transformação. É o fato de que, mesmo transformado, ele continua tentando agradar. Ainda se preocupa com o trabalho, ainda pensa em como não incomodar os outros. Mesmo desfigurado, ainda é obediente, e isso é o que o mata. A obediência é a última forma de alienação. A metamorfose de Kafka não é física, é espiritual. O corpo é apenas o símbolo visível da perda interior. Gregor é o homem que desperta para perceber que viveu inteiro para os outros e que, ao fazer isso, apagou-se completamente. A transformação de Gregor é, na verdade, o espelho da vergonha humana. A vergonha de ser diferente, de não caber, de não agradar. E é essa vergonha que o faz se esconder debaixo do sofá, que o impede de enfrentar a família, que o leva a morrer em silêncio. A vergonha é o último vínculo com a humanidade. Kafka sabia que a vergonha é uma prisão invisível. Ela não grita, sussurra. É a voz que diz que você não merece ser amado como é, e é essa voz que mantém o homem preso à forma que o destrói. Gregor não se mata, ele definha. Morre de rejeição, de abandono, de cansaço de tentar ser aceito. Sua morte é o símbolo da morte interior de todos os que vivem com medo de desagradar. Aquele que se envergonha de si mesmo já foi condenado. Mas há algo profundamente humano na maneira como Kafka retrata o horror. O leitor sente pena, mas também identificação. Porque, no fundo, todos sabemos o que é ser invisível, o que é carregar o fardo de não corresponder, o que é ser visto como um peso. A metamorfose não é sobre monstros, é sobre pessoas. Sobre o momento em que o mundo revela que o amor que oferecia era apenas contrato. E, ao fazer isso, Kafka rasga a ilusão da bondade social. A humanidade, diz ele, é frágil demais para amar o que é estranho. O homem teme mais o diferente do que o mal. A vergonha de Gregor é a vergonha universal do ser humano moderno,
A de ser quem é, sem função, sem máscara, sem papel. E essa vergonha é o que mantém o sistema funcionando, porque quanto mais você se sente indigno, mais obediente se torna. Quando Gregor morre, o texto muda de tom. A família acorda leve, o sol entra pela janela e todos sentem alívio. O pesadelo acabou, mas o leitor percebe a ironia. Não foi o monstro que morreu. Foi o último homem autêntico daquela casa. A morte do diferente é o descanso dos conformados. Kafka cria uma das cenas mais trágicas e belas da literatura. O corpo do inseto é varrido sem cerimônia. A vida continua. Mas o silêncio que fica é ensurdecedor, porque, no fundo, a morte de Gregor é a vitória da mentira. Ainda assim, há uma libertação ali. Gregor, ao morrer, deixa de lutar para ser aceito. Sua existência, embora trágica, é uma forma de pureza. Ele não cedeu ao ódio, não se tornou o monstro que esperavam. Morreu ainda humano, mesmo que o mundo já não o reconhecesse como tal. O homem que aceita sua monstruosidade torna-se livre. Kafka não romantiza a dor, ele a revela como inevitável. A metamorfose é o destino de todos que ousam ser autênticos em um mundo moldado por convenções. Quem se transforma é sempre rejeitado, porque a verdade incomoda mais do que o erro. Mas, paradoxalmente, é essa rejeição que purifica. Porque a liberdade nasce quando o medo de ser visto desaparece. Gregor não escolheu sua forma, mas escolheu não odiar. E essa escolha, silenciosa, é sua vitória secreta. A verdadeira metamorfose não é virar inseto, é deixar de precisar ser humano para ser livre. O homem que desperta para o absurdo do mundo não se torna santo nem rebelde, torna-se lúcido. E nessa lucidez encontra uma forma de paz que o sistema jamais poderá compreender. Kafka nos deixa com um espelho terrível e belo. Em um mundo que exige máscaras, o mais humano dos gestos é aceitar o próprio rosto. Capítulo 4. O silêncio de Deus e a solidão do homem. A fé despedaçada de Kafka. Kafka nasceu no seio de uma família judaica, mas sua relação com a religião sempre foi um abismo. Enquanto outros viam na fé um abrigo, ele via um muro, alto, distante, intransponível. Não é que Deus não exista, é que ele não fala. Desde cedo, Kafka compreendeu o drama do silêncio divino. Em suas cartas, em seus diários, nas entrelinhas de cada parábola, há sempre um mesmo eco. O homem clama, mas o céu não devolve som algum. Essa ausência se torna o eixo de sua filosofia. Ele não nega Deus, mas o descreve como inacessível. Um poder que tudo observa e nada explica, que exige sem justificar, que julga sem comparecer. É o mesmo Deus que habita o processo e o castelo, uma presença que comanda à distância, um poder sem rosto. O silêncio de Deus é o tribunal que o homem não consegue abandonar. Kafka percebe que a fé tradicional, construída sobre mandamentos e recompensas, não resiste à experiência da consciência. O homem moderno, lúcido demais para acreditar cegamente, mas sensível demais para ser ateu, fica suspenso entre o céu e o nada. E é nesse espaço vazio que Kafka escreve. Seu Deus é o espelho da mente humana, imutável, insondável, ambíguo. Um Deus que, ao invés de salvar, observa em silêncio o homem se afogar na própria busca. Um Deus que não consola, apenas existe. Talvez o silêncio seja a resposta divina mais honesta. A fé, para Kafka, não é um caminho, é um labirinto. Não conduz à luz, mas ao espanto. O homem busca Deus, com sede de certeza, mas quanto mais caminha, mais perdido se sente. A fé é o esforço de permanecer em pé mesmo quando o chão se dissolve. Em suas parábolas, Kafka transforma a relação com o divino em uma interminável tentativa de aproximação. No conto Diante da Lei, um homem passa a vida inteira esperando permissão para entrar em um portão que guarda a verdade.
O porteiro lhe diz que pode tentar, mas o homem hesita. Ele envelhece, adoece e, no momento da morte, pergunta por que ninguém mais tentou entrar. O porteiro responde: esta porta era apenas para você. Agora vou fechá-la. É a metáfora perfeita da condição espiritual humana. O homem espera que o sentido venha de fora, sem perceber que o portão sempre esteve aberto. A fé morre quando se torna expectativa. Kafka entende que o homem moderno não é incapaz de crer. Ele é incapaz de se entregar. Quer garantias, provas, explicações, mas Deus em seu mundo é o contrário da explicação. É o silêncio que desarma todas as perguntas. A religião, então, se torna um ritual vazio. Não porque o sagrado tenha desaparecido, mas porque o homem perdeu a capacidade de senti-lo. Ele repete gestos, palavras, orações, mas o coração já não vibra. O altar está limpo, mas o fogo se apagou. A fé que busca provas já se perdeu. Kafka vê nisso o verdadeiro inferno, um mundo onde Deus ainda é nomeado, mas não é mais vivido. A fé se torna uma burocracia espiritual, um eco distante de uma presença que ninguém mais escuta, e o homem, cercado de símbolos, permanece vazio. O vazio é o novo rosto de Deus. Mas há uma reviravolta silenciosa em Kafka. Ele percebe que o silêncio divino não é ausência, é linguagem. Talvez Deus não fale porque o homem fala demais. Talvez o sagrado só exista onde a mente se cala. O silêncio é a única oração que o universo entende. Kafka começa a aceitar o mistério. Ele entende que a busca incessante por respostas é o verdadeiro afastamento do divino. O homem que exige explicação transforma Deus em conceito, e o conceito mata o mistério. Em seus últimos escritos, ele abandona o desespero da procura e passa a observar o silêncio com reverência. Há em suas cartas traços de contemplação, como se aceitasse que o invisível não precisa se provar. Deus não está ausente, nós é que falamos alto demais. O silêncio divino é, então, o espaço onde o homem se encontra consigo mesmo. Não é castigo, é convite. Kafka compreende que o homem precisa perder as vozes externas para ouvir a própria consciência. E talvez seja nela que Deus realmente habita. O divino, em sua filosofia, deixa de ser o poder transcendente e se torna a quietude interior. Não o Deus dos templos, mas o Deus das pausas. Aquele que se revela quando o pensamento finalmente para. Quem aprende a suportar o silêncio descobre o infinito dentro de si. Essa é a virada espiritual de Kafka. Ele transforma o desespero em disciplina de escuta. O mesmo silêncio que antes o esmagava, agora o purifica. Porque compreender o silêncio de Deus é o mesmo que compreender a própria limitação. A alma que aceita o silêncio torna-se parte do eterno. Kafka não encontrou Deus, mas encontrou algo mais raro, a paz de não encontrá-lo. E essa é a essência de sua espiritualidade. A ausência de Deus é o modo como ele nos ensina a estar presentes. Ele entende que o homem moderno precisa de uma nova forma de fé. Não uma fé de respostas, mas de aceitação. Uma fé sem promessas, sem dogmas, sem certezas. Uma fé silenciosa, que floresce no meio do absurdo. O Deus de Kafka não está nos céus, mas no olhar de quem, mesmo sem compreender, continua vivendo com dignidade. Está no gesto de continuar, de levantar-se pela manhã, de escrever mesmo sem esperança de ser compreendido. A fé é continuar escrevendo cartas para um Deus que talvez nunca responda. E, paradoxalmente, é essa fidelidade ao silêncio que transforma Kafka em um místico sem religião. Ele se torna o profeta da ausência, aquele que transforma o desespero em lucidez, e a lucidez em entrega. No fim, o silêncio de Deus deixa de ser um fardo, torna-se uma presença invisível, como o ar que sustenta a respiração. Deus não fala, mas está em tudo o que respira.
E o homem que entende isso não precisa mais de sinais. Quem encontra paz no silêncio já ouviu a voz de Deus. Kafka morre sem fé dogmática, mas com algo mais puro, uma reverência silenciosa diante do mistério. Ele não descobriu o sentido da existência, mas aprendeu a existir sem sentido, e a isso deu o nome de liberdade espiritual. A verdadeira fé é permanecer de pé, mesmo diante do vazio. Assim, o homem que buscou Deus e encontrou o silêncio, descobre que o próprio silêncio sempre foi a forma mais profunda de Deus se revelar. Capítulo 5. Cartas ao Pai. O julgamento que criou o homem e o escritor. Antes de existir o tribunal, o castelo e o silêncio de Deus, existia o Pai. A relação entre Franz Kafka e Hermann Kafka é o verdadeiro núcleo de sua obra. Porque antes de conhecer o mundo, o homem conhece a autoridade. E para Kafka, essa autoridade tinha nome, rosto e voz. Você me pediu para te explicar porque tenho medo de você. Como se isso fosse possível. Assim começa a Carta ao Pai, um dos textos mais dolorosos e sinceros já escritos na história da literatura. Nela, Kafka desmonta o mito familiar com uma precisão quase cirúrgica. Revela o terror infantil de crescer sob a sombra de um homem que tudo julgava, que transformava o amor em obediência e o afeto em culpa. O pai era o primeiro tribunal. Grande, forte, autoritário, incapaz de escutar a fragilidade do filho. Kafka descreve o medo físico e moral que o dominava, a sensação de nunca estar à altura, de nunca merecer o amor, de existir apenas como um erro que precisava ser corrigido. Diante de você, eu era sempre culpado, sem entender o crime. O Deus distante de seus romances, o poder inatingível de suas parábolas, nasce desse trauma original. Hermann Kafka era o símbolo vivo da autoridade divina. Omnipresente, irascível, incoerente, exigindo perfeição sem oferecer ternura. E assim, dentro da alma de Kafka, a fé e o medo se tornaram a mesma coisa. Deus, o Pai, a lei e a culpa passaram a habitar o mesmo altar. Na sua voz, eu ouvia o eco do próprio Deus. A infância de Kafka foi um tribunal em miniatura. O pai era o juiz, a mãe, a intermediária silenciosa, e o pequeno Franz, o réu constante. Cada gesto era um erro, cada silêncio, uma confissão. Você me esmagava com o peso de sua presença. A autoridade paterna moldou o homem que Kafka se tornaria. Timidez, culpa, introspecção, tudo nasceu do desejo de sobreviver em um ambiente onde o amor dependia da submissão. E é por isso que, em suas obras, os personagens nunca enfrentam o poder, apenas o interpretam, tentam agradá-lo, buscam entender suas regras. A obediência é o instinto aprendido na infância. Kafka descreve o pai como um homem de vigor físico e brutalidade emocional. Um comerciante prático, de fala alta e crença simples. Para ele, o filho era fraco, intelectual, demais, um corpo frágil para um mundo que exigia força. E cada palavra do pai, cada gesto de desprezo, se tornava uma sentença dentro da mente do filho. Você me educou com o desprezo, e eu cresci acreditando que o amor precisava ser merecido. Essa crença nunca o abandonaria. Em seus romances, o protagonista busca sempre uma instância superior que o absolva, mas essa instância nunca aparece, porque é a projeção de um pai que nunca soube perdoar. O tribunal divino é a ampliação do tribunal familiar. A burocracia de O Processo é o prolongamento do lar kafkiano, cheio de ordens, mas sem explicações, de regras, mas sem lógica emocional. Kafka cresceu tentando decifrar esse sistema e, ao escrever, transformou o medo em linguagem. A escrita era o único lugar onde eu podia responder. O ato de escrever foi, para ele, uma forma de resistência espiritual. Na página, o filho tímido falava com o pai onipotente e, ao nomear o medo, tornava-o suportável.
Cada frase era um gesto de libertação, mas também de reconciliação, porque, paradoxalmente, Kafka amava o pai, e esse amor impossível o mantinha cativo. Você me feriu mais do que qualquer inimigo, mas eu o amava como a um Deus ausente. Com o tempo, o pai deixou de estar presente fisicamente, mas permaneceu dentro dele. A voz interior que o acusava, o medo de desapontar, a sensação de insuficiência, tudo era herança. Você me deu o dom da culpa e eu o transformei em literatura. A carta ao pai é uma confissão e uma sentença ao mesmo tempo. Kafka escreve sem ódio, com a frieza de quem já entende a origem do próprio sofrimento. Ele não busca vingança, busca compreensão e descobre algo terrível, que a autoridade paterna não o abandonará nem na morte, porque ela se tornou parte do seu pensamento. O que você me tirou não foi a coragem, foi a crença de que eu poderia merecê-la. A mente kafkiana é o tribunal perpetuado. Mesmo longe do pai, ele continuava se sentindo observado, julgado, culpado. Essa sensação constante de inadequação é o motor oculto de sua genialidade, porque em vez de tentar se livrar da culpa, Kafka decidiu compreendê-la. Transformou o trauma em filosofia, a dor em instrumento de lucidez. Quem entende o próprio medo, o vence por dentro. A relação com o pai é, portanto, o mapa da condição humana em Kafka. Todos nós, em algum nível, buscamos aprovação de figuras, de sistemas, de ideias. Queremos que algo maior nos diga que estamos certos. Mas esse algo maior é apenas a sombra internalizada do pai primordial, a voz que define o bem, o mal e o merecimento. Kafka descobre que a humanidade vive sob essa estrutura invisível, não mais patriarcal, mas simbólica. O pai virou Estado, virou religião, virou sociedade. E a obediência continua sendo a moeda do medo. A figura do pai é eterna, porque é o molde de toda forma de poder. Kafka nunca enviou a carta ao pai. Ela permaneceu em uma gaveta, como se fosse uma oração que o mundo não estava pronto para ouvir. Mas o silêncio do pai foi sua resposta definitiva. Meu pai nunca leu minhas palavras, e talvez por isso eu tenha continuado a escrevê-las. O perdão em Kafka nunca acontece de forma externa. O pai não muda, o filho não é absolvido. Mas há uma transformação invisível. Ao escrever, Kafka finalmente entende. Ele percebe que o poder do pai era grande apenas enquanto ele acreditava nele. Ao nomear o medo, ele o dissolve. O medo tem poder enquanto é anônimo. Essa é a catarse final de sua filosofia. O tribunal interior só existe enquanto o alimentamos com culpa. O perdão verdadeiro não vem do outro. Vem do instante em que reconhecemos que não há mais juiz. Kafka não perdoa o pai no sentido religioso, mas o compreende como um homem prisioneiro de sua própria brutalidade, criado por um mundo que o ensinou a dominar para não ser dominado. E nesse entendimento há compaixão. Eu herdei sua prisão, mas transformei as grades em palavras. A carta não é apenas um texto, é o rito de passagem do medo à lucidez. O menino culpado se transforma no escritor que tudo observa, e o tribunal se converte em literatura. No fim, Kafka deixa o pai no mesmo lugar em que sempre esteve, no trono do silêncio. Mas o trono perde o poder, porque o filho já não se ajoelha. A liberdade começa quando o réu percebe que o juiz é apenas um espelho. Assim, o homem que viveu sob o olhar de um pai que nunca o compreendeu, termina compreendendo a humanidade inteira. E essa é a ironia mais profunda de todas. Kafka escreveu para escapar do pai, mas acabou criando o espelho onde todos nós enxergamos o nosso. Capítulo 6. A escrita como expiação. Quando o texto se torna o julgamento final. Kafka nunca escreveu por prazer.
Ele escrevia por necessidade. A palavra para ele era o único modo de continuar existindo dentro de um corpo que o sufocava. Cada frase era uma tentativa de respiração. E a literatura, um remédio amargo que, ao mesmo tempo que curava, também doía. A escrita é uma forma de oração, mas uma oração feita por quem já perdeu a fé. Para Kafka, escrever era o equivalente à confissão religiosa. Mas, ao contrário dos santos, ele não acreditava em perdão. Sua pena era eterna, e o ato de escrever era o modo de suportá-la. O papel se tornou o altar, a tinta, o sangue, a palavra, a ferida. Ele não buscava consolo, buscava purificação. Não escrevia para os outros, mas contra si mesmo, como quem grava na própria pele o testemunho da culpa. A escrita é o meu castigo e a minha absolvição. Em suas cartas, ele admite que só se sentia verdadeiramente vivo ao escrever. Fora disso, era um funcionário comum, preso à rotina burocrática de um escritório de seguros, temendo o pai, evitando o amor, envelhecendo dentro do corpo antes do tempo. Mas à noite, quando todos dormiam, ele se sentava diante do papel e algo se abria dentro dele. Não era inspiração, era um tipo de tormento sagrado. Uma força que o obrigava a escrever como se estivesse sendo julgado pelo próprio ato de escrever. Quando escrevo, sinto que estou sendo observado, não sei por quem. A escrita, em Kafka, é a extensão do tribunal interior. Ele transforma o papel em cena do julgamento, onde o autor é ao mesmo tempo réu e juiz. Escrever é reviver o processo infinito da culpa, mas agora com a ilusão de que se pode ao menos compreender. A cada linha que escrevo, sinto que devo explicações a algo invisível. A literatura se torna uma confissão sem padre, uma sentença sem veredito, um diálogo com o nada. E é nesse paradoxo que reside a força de sua obra. Quanto mais ele escreve para se libertar, mais se afunda no labirinto das próprias palavras. Em O Processo, o tribunal condena sem provas. Na vida de Kafka, a consciência o condenava sem pausa. Ele acreditava que a escrita era a forma de justificar sua existência diante desse tribunal invisível. Como se cada texto fosse uma tentativa de provar que, apesar da fraqueza e da dúvida, ele ainda merecia existir. Escrever é uma maneira de pedir permissão para ser. Mas a escrita não o absolve, o condena com mais profundidade, porque ao escrever, ele se observa, e ao se observar, descobre que é cúmplice do mesmo sistema que o oprime. A palavra o revela, o expõe, o entrega. Kafka percebia que a linguagem é uma prisão sutil. Ela promete libertação, mas apenas muda as paredes da cela. Toda palavra tenta dizer o indizível, e fracassa. Mas é nesse fracasso que reside a beleza de sua arte, a tentativa desesperada de nomear o inominável. O escritor é o homem que tenta atravessar o silêncio e morre antes da outra margem. Kafka escrevia como quem se aproxima de uma fogueira, sabendo que vai se queimar, mas incapaz de recuar. Cada texto era uma oferenda ao mistério, e o preço era a própria sanidade. Ele via na escrita o mesmo paradoxo da fé. Quanto mais se busca a verdade, mais distante ela fica. Mas, diferentemente do religioso, Kafka não esperava salvação. Esperava apenas resistir um pouco mais. Não escrevo para ser salvo, escrevo para suportar não ser. Kafka enxergava o ato de escrever como uma forma de expiação, não um meio de escapar do sofrimento, mas de dar forma a ele. A dor que ganha linguagem deixa de ser caos e se torna ritual. A palavra é o corpo do sofrimento. A escrita o destruía fisicamente. Suas noites eram insones, o corpo fraco, a tuberculose avançando em silêncio. Mas ele continuava, como se a doença fosse o preço pela lucidez. A literatura era sua penitência, e o corpo, o altar do sacrifício. Kafka,
Acreditava que escrever era o único modo honesto de viver, porque a palavra o obrigava à verdade, à exposição completa do que é feio, do que é humano. E essa honestidade doía mais do que qualquer ferida física. A escrita me consome, mas não posso parar, pois só nela encontro o que resta de mim. Ele via o escritor como o sacerdote de uma religião sem Deus, um homem que oferece palavras no lugar de orações e silêncio no lugar de fé. Cada texto era um ritual de purificação. O escritor queimava o próprio ego para iluminar o vazio. E, paradoxalmente, era nesse autoexílio que Kafka encontrava sentido. Quanto mais distante do mundo, mais perto da verdade interior. A solidão deixava de ser castigo e se tornava comunhão, com o nada, com o mistério, com algo que está além da linguagem. Escrever é conversar com o silêncio, mas essa comunhão é perigosa, porque o silêncio também responde, e sua resposta é fria. Ninguém será absolvido. Mesmo assim, Kafka continua, não por esperança, mas por devoção, porque escrever é o único gesto que o impede de desaparecer. Enquanto escrevo, sou inocente por um instante. Em seu testamento, Kafka pediu a seu amigo Max Brod que queimasse todos os seus manuscritos. Cartas, romances, diários, tudo. Ele queria que a palavra se dissolvesse junto com o corpo, mas Max desobedeceu. E assim, o homem que escreveu para desaparecer acabou se tornando eterno. O silêncio o chamou, mas a palavra o traiu. Há algo profundamente simbólico nesse ato. Kafka passou a vida tentando apagar-se, mas suas palavras o mantiveram vivo. Ele queria a aniquilação, mas a linguagem o transformou em imortal. O escritor que se via como réu se tornou o juiz da própria época. O homem que pedia perdão se tornou a voz da humanidade inteira. A literatura é o julgamento final, e o escritor, seu primeiro condenado. No fim, Kafka compreende que a escrita não o libertaria da culpa, mas o reconciliaria com ela. A palavra não destrói o tribunal, o revela. E ao revelá-lo, o torna suportável. A lucidez deixa de ser maldição e se torna forma de transcendência. O escritor não é o inocente, é o culpado que aprendeu a observar. E essa observação é o que o redime. Porque quem vê a própria prisão já começou a sair dela. O homem que descreve o inferno já está fora dele. Kafka morre em 1924, aos 40 anos, mas deixa para trás um mapa da alma humana. Seus textos são orações escritas com a tinta da dúvida, e sua expiação é universal. Mostrar que a redenção não vem de Deus, mas do próprio ato de continuar escrevendo, mesmo sem fé, mesmo sem esperança, mesmo sem voz. A escrita não me salvou, mas me ensinou a permanecer vivo dentro do abismo. E é por isso que até hoje cada palavra sua soa como confissão e milagre. Porque, no fundo, Kafka não escreveu sobre monstros, nem sobre tribunais. Ele escreveu sobre nós e sobre o poder da palavra de transformar a dor em eternidade. Capítulo 7. O amor impossível. Quando o afeto se torna espelho da culpa. Kafka desejava o amor com a mesma intensidade com que o temia. Para ele, o amor era uma promessa de salvação e, ao mesmo tempo, uma sentença. Ele sabia que amar exigia entrega, e entregar-se para alguém que sempre viveu sob o olhar do julgamento era uma forma de morrer. O amor é o ponto onde a alma deseja repousar e o medo a desperta novamente. Quando conheceu Felice Bauer, em 1912, Kafka acreditou que havia encontrado uma chance de redenção. Felice era prática, viva, extrovertida, o oposto de sua natureza introspectiva. Ela representava o mundo que ele nunca soube habitar, e foi exatamente por isso que ele a amou, porque ela parecia a ponte entre a mente e a vida, entre o escritor e o homem. Mas, conforme o vínculo crescia, crescia também o pavor.
Kafka temia ser descoberto, temia que o amor o expusesse. Sabia que dentro dele habitava um homem incapaz de viver o cotidiano, um ser que se alimentava de silêncio e reflexão. Eu preciso de solidão como o ar que respiro, e o amor é uma janela aberta nesse ar. Ele escreveu centenas de cartas a Felice, mas sempre em distância. A distância era a condição da pureza. Enquanto o amor existia apenas nas palavras, ele era perfeito. Mas, no contato real, tudo se quebrava. Kafka queria o amor que não o ferisse, mas amava de modo que sempre o machucava. Porque o amor exige presença, e ele só sabia existir na ausência. Eu me alimento de promessas porque a realidade me adoece. Em cada carta a Felice, Kafka transformava o amor em tribunal. Não havia ternura sem culpa, nem desejo sem medo. O amor se tornava mais uma arena de autoanálise, um espelho ampliado do tribunal interior que ele carregava desde o pai. Amar alguém é entregar-lhe o direito de te destruir com um gesto. Kafka confessava a Felice sua incapacidade de viver ao lado de alguém. Dizia que a rotina o mataria, que o casamento o sufocaria, que o amor exigia uma presença que ele não podia dar. Mas, ao mesmo tempo, ele implorava por compreensão, por um tipo de afeto que pudesse coexistir com o isolamento. Preciso de alguém que entenda que minha solidão não é ausência de amor, é a forma mais profunda de senti-lo. Felice, inicialmente, acreditou poder resgatá-lo, mas logo percebeu que estava diante de um homem dividido. Um ser que desejava o calor humano, mas que via na convivência o risco da dissolução de sua identidade. Cada tentativa de aproximação terminava em cartas de arrependimento. Cada gesto de ternura despertava nele uma crise de culpa. O amor se tornava uma metáfora da própria condição existencial, um jogo impossível entre a alma que quer sentir e a consciência que teme perder o controle. O amor é o crime do qual ninguém escapa inocente. Para Kafka, amar era ser observado, era reviver a infância diante do pai. A sensação de ser julgado, de não estar à altura, de falhar no dever de ser bom. O amor não era liberdade, era mais uma forma de condenação. Em A Metamorfose, essa angústia se manifesta no corpo. Gregor Samsa, ao acordar, transformado em inseto, não sofre pela deformidade, mas pela vergonha diante da família. É a materialização do medo de decepcionar. Assim como Gregor, Kafka temia que o amor visse sua verdadeira forma. Imperfeita, frágil, deformada pela culpa. O amor me pede um rosto que não possuo. Ele rompeu o noivado 2 vezes, e nas 2 vezes foi o mesmo padrão, a esperança, a culpa, o recuo. O amor sempre terminava em silêncio, como se fosse uma carta enviada ao vazio. Kafka percebeu que o amor é o microcosmo da existência. O que acontece entre 2 seres humanos é apenas o reflexo do que acontece entre o homem e o mundo. Ambos os vínculos são marcados pelo desejo de união e pela certeza da separação. Amar é tentar tocar o infinito com as mãos frágeis do tempo. O amor, assim como a vida, é paradoxal. Quanto mais se tenta possuí-lo, mais ele escapa. Felice era o símbolo dessa contradição. A mulher real, que só podia ser amada no espaço irreal da linguagem. Kafka fazia do amor uma experiência literária, um estado de consciência. A distância é o último abrigo da ternura. Em suas cartas, ele escreve como se narrasse uma parábola. Felice deixa de ser apenas uma mulher e se torna arquétipo, a promessa de redenção que o homem destrói com o peso da própria lucidez. O mesmo ocorre em Carta a Milena, onde o amor se mistura à transcendência. Milena Jesenská era mais do que uma amante. Era a alma gêmea espiritual que ele nunca pôde tocar. Amar é estar perto de mais do que não se pode possuir. Para Kafka, o amor é uma forma de revelação, mostra o quão incapaz o homem é de suportar o real,
Amar é confrontar-se com a própria insuficiência. Por isso, seus romances terminam em afastamento. Não há união possível porque o ser humano é, por natureza, incompleto. O amor o confrontava com a própria impotência diante da vida. Não havia divindade nem mulher que o absolvesse. A salvação que buscava fora, no Pai, em Deus, no outro, sempre terminava na mesma parede invisível, Ele mesmo. O amor revela o cárcere que construímos dentro de nós. Com o tempo, Kafka entendeu que o amor, assim como a fé, não é um lugar onde se chega, é um estado que se suporta. Amar alguém é aceitar o espelho, mesmo quando ele mostra aquilo que preferiríamos não ver. O amor não é cura, é o nome mais bonito do abismo. Em suas últimas cartas, há uma serenidade diferente. Kafka já não pede, não promete, não justifica. Ele observa. Entende que o amor nunca foi um erro, mas uma linguagem que ele não sabia pronunciar. A culpa que o acompanhou em todos os vínculos era apenas o reflexo de sua própria dificuldade em existir. Eu não fracassei no amor, apenas amei com a lucidez de quem sabe que o paraíso é impossível. E é nessa aceitação que surge uma forma sutil de redenção. Kafka percebe que o amor, como a escrita e a fé, é apenas outra face do mesmo mistério, o desejo humano de tocar o inatingível. O amor é o espelho mais belo e mais cruel da alma. Ele nunca casou, nunca construiu família, mas deixou um legado de cartas que revelam a anatomia da alma moderna, dividida entre a lucidez e o desejo. E, paradoxalmente, ao confessar sua incapacidade de amar plenamente, Kafka se tornou o escritor que mais compreendeu o amor. Aquele que teme o amor o compreende mais profundamente do que quem o vive sem pensar. No fim, o amor não o destruiu. Apenas o despediu com delicadeza. Felice, Milena, Dora, todas foram espelhos. E cada uma refletiu um fragmento do mesmo homem. O ser que buscava pureza em um mundo feito de contradição. O amor é o silêncio que dois seres compartilham quando não há mais o que explicar. Kafka morreu sem resolver o amor, mas o eternizou em palavras. E essa talvez seja a maior forma de amar, dar ao sentimento a eternidade que a vida não pôde sustentar. Capítulo 8. O corpo como prisão, a doença, o sofrimento e o último teste espiritual de Kafka. Desde cedo, o corpo de Kafka se comportava como um traidor silencioso. Frágil, pálido, vulnerável, contrastava com a imagem vigorosa do pai. Enquanto Hermann Kafka era um homem robusto e dominador, Franz era magro, ansioso e constantemente doente. A natureza parecia tê-lo moldado para a contemplação, mas o mundo o exigia para o combate. Meu corpo não me obedece e minha mente o observa como a um animal ferido. Essa cisão entre corpo e consciência seria o eixo oculto de toda sua filosofia. O corpo o prendia à realidade, mas também o impedia de transcendê-la. Era o limite físico de uma mente que queria tocar o absoluto. Em seus diários, Kafka descreve o corpo com desconfiança. Ele o via como um obstáculo espiritual, um cárcere do pensamento. Não é à toa que, em A Metamorfose, Gregor Samsa desperta aprisionado dentro de um corpo que não reconhece. Aquele inseto grotesco é o símbolo exato da condição humana. Um espírito lúcido preso numa matéria decadente. O corpo é a punição pela consciência. Quando a tuberculose o atacou em 1917, Kafka sentiu que o corpo finalmente assumia sua natureza de carrasco. A doença não foi apenas um evento físico, foi o anúncio de que o tempo estava acabando. Mas, paradoxalmente, ela também lhe trouxe clareza. Porque quando o corpo começa a falhar, a alma se aproxima da verdade. A doença é a forma que o corpo encontra para obrigar a mente a escutar. Kafka nunca tratou sua doença como um mero infortúnio. Para ele,
A tuberculose era o espelho mais cruel e mais honesto da alma. Enquanto o corpo se desfazia, sua lucidez se tornava mais intensa. O sofrimento físico purificava a mente, e quanto mais fraco ficava, mais forte se tornava espiritualmente. A dor é o preço da lucidez. Ele via na doença uma espécie de julgamento final, não o tribunal burocrático dos romances, mas o tribunal orgânico, aquele onde a carne é a testemunha da culpa da consciência. O sangue que cuspia, a fome constante, a tosse noturna. Tudo era sinal de um corpo exausto de suportar a tensão de um espírito que nunca descansava. Kafka não acreditava na cura porque não via a doença como algo que precisava desaparecer. Ela era o destino que completava o homem. A tuberculose o isolou ainda mais do mundo, obrigando-o a viver no silêncio e na contemplação. Mas esse isolamento não foi castigo. Foi um processo de revelação. O sofrimento não é punição, é purificação. Durante esse período, Kafka escreveu algumas de suas obras mais densas, como O Castelo e Um Artista da Fome. Ambas refletem a busca de um ser que tenta existir dentro dos limites do corpo e da autoridade. O artista faminto que se recusa a comer porque não encontra comida que o satisfaça é uma metáfora direta de sua condição, um espírito incapaz de se alimentar do mundo. A arte é a fome que não se sacia. Kafka enxergava na dor um tipo de disciplina. Ela o obrigava a se despir de distrações. O sofrimento afina a percepção. E na beira da morte, ele passou a ver a vida com uma clareza cruel. Nada era permanente, tudo era tentativa, e o corpo era apenas a roupa emprestada, de uma alma que ainda não aprendeu a habitar o mundo. Meu corpo me mata, mas é ele quem me ensina a viver. Para Kafka, a dor tinha um propósito espiritual. Ela não era um erro da existência, mas o próprio caminho da revelação. Em um mundo onde Deus permanece em silêncio, a dor é a única linguagem que ele ainda fala. A dor é a gramática de Deus. O sofrimento para ele era a forma mais pura de comunicação com o divino. Não a oração, não a fé, mas o enfrentamento da própria miséria. Na dor, o homem deixa de mentir. Não há máscaras, não há ilusões. A dor revela a verdade nua do ser. Kafka descobriu que o sofrimento o conectava àquilo que todas as religiões buscavam, a transcendência pela entrega. Mas a diferença é que, para ele, não havia salvação após o sofrimento. Havia apenas consciência. A dor não o libertava, apenas o tornava lúcido. A lucidez é a mais cruel das recompensas. Enquanto muitos buscam sentido na felicidade, Kafka via a verdade escondida na agonia. Porque a dor, quando aceita sem resistência, se transforma em sabedoria. Ela obriga o homem a olhar para dentro, a reconhecer sua finitude, a abandonar as ilusões de controle. Ele via a doença como o mestre final, aquele que ensina o desapego. O corpo o estava traindo, mas também o libertava das distrações do mundo. Cada dia de fraqueza era uma lição sobre a natureza efêmera da vida. A morte não é o contrário da vida, é o ponto onde a vida finalmente se revela. Nos últimos meses de vida, Kafka mal conseguia falar. A tuberculose havia atingido a garganta e o ato de engolir se tornara uma tortura. Ele, que passou a vida escrevendo sobre a impossibilidade de comunicar-se, agora era literalmente impedido de falar. O corpo cumpria o destino da metáfora. O homem que buscou a palavra até o fim morria sem voz. A morte é a última parábola. Mas o silêncio final de Kafka não foi vazio. Foi plenitude. O corpo finalmente calou a mente. E nesse silêncio, talvez ele tenha encontrado a paz que procurava. A doença, que antes era punição, se revelou como a última forma de libertação. Em seus últimos dias com Dora Diamant, a mulher que o acompanhou até o fim,
Kafka demonstrava serenidade. Não falava mais em culpa, nem em Deus. Falava sobre o vento, sobre o sol, sobre as pequenas coisas. Era como se tivesse aceitado o que antes o destruía. O sofrimento é o último espelho. Depois dele, não há mais nada a ver, apenas ser. O corpo, que fora prisão, tornou-se portal. A doença abriu a passagem para o invisível. Kafka não morreu em desespero, morreu exaurido, mas lúcido, como se tivesse compreendido que a existência é uma mistura inseparável de dor e sentido, de peso e transcendência. Não se trata de vencer a dor, mas de atravessá-la com os olhos abertos. E talvez essa seja a lição final de sua filosofia. O sofrimento não é inimigo, é caminho. O corpo não é prisão, é passagem. A morte não é fim, é entrega. Kafka partiu como viveu, tentando compreender o mistério que chamamos de ser, e ao deixar o corpo para trás, deixou também um mapa de como suportar a vida, com lucidez, com compaixão e com a coragem de permanecer humano mesmo diante do inevitável. Aceitar a dor é a única forma de não ser destruído por ela. Capítulo 9. O castelo invisível. O homem diante do poder que nunca vê. Um homem chega a uma aldeia coberta pela névoa. Acima dela, ergue-se um castelo distante, imenso, silencioso, inalcançável. O homem se chama apenas K. Ninguém sabe de onde veio, nem o que busca. Diz ser agrimensor, mas o castelo nunca o convoca, apenas o tolera. E assim começa o castelo, a última grande parábola de Franz Kafka. Tudo o que existe está cercado de muros invisíveis. O castelo é o símbolo supremo do poder incompreensível. Não é apenas uma instituição política, mas a imagem metafísica do destino, de Deus, do sistema, da vida, de qualquer força que governa o homem sem jamais se revelar. K tenta entrar, tenta ser reconhecido, tenta pertencer. Mas, quanto mais se aproxima do castelo, mais o castelo se dissolve em distância. A cada passo, uma nova burocracia, uma nova voz, uma nova ordem que o mantém do lado de fora. Aquele que tenta entrar no castelo perde-se nas suas portas. Essa é a experiência espiritual do ser humano moderno, a busca por sentido em um mundo que não responde. O castelo é o céu que não fala, é o poder que governa, mas nunca se mostra, e K é o homem comum, perdido entre o desejo de ser aceito e o medo de ser esquecido. O castelo é a metáfora do próprio Deus de Kafka, presente em tudo, mas inacessível. E talvez essa seja a condenação mais profunda. Não a ausência do divino, mas sua presença muda. Kafka transforma o castelo numa máquina espiritual. Não há guardas armados, nem portões de ferro. Há apenas papéis, ordens, mensageiros e vozes distantes. A burocracia é o novo rosto de Deus. O sagrado foi substituído pelo protocolo. A linguagem do poder é o formulário. Cada personagem do castelo representa uma engrenagem dessa máquina. Todos obedecem, ninguém compreende. Cada um fala em nome de uma autoridade que nunca é vista. E o protagonista, K, passa a vida tentando chegar à origem dessa cadeia infinita, tentando descobrir quem realmente decide. Mas essa origem não existe. O poder é um eco que se alimenta de si mesmo. Essa é a genialidade filosófica de Kafka. Ele compreendeu que o mundo moderno transformou o sagrado em sistema e o mistério em administração. O homem não é mais julgado por anjos, mas por escriturários. Não há inferno nem paraíso. Há processos. O castelo é o templo em ruínas onde o homem ainda busca absolvição. A burocracia kafkiana é espiritual, porque representa o abismo entre o homem e o significado. Cada papel que K tenta preencher é uma tentativa de preencher o vazio. Mas o vazio não tem protocolo, e a busca pelo sentido torna-se o próprio castigo.
O absurdo nasce quando o desejo por sentido encontra o silêncio do mundo. Em O Castelo, a transcendência não é negada, é apenas inacessível. E é exatamente essa inacessibilidade que destrói o homem. Porque ele continua tentando, continua buscando, continua acreditando que, se preencher todos os formulários, um dia será admitido. Mas o castelo nunca responde, e o silêncio é o veredito final. Kafka expõe o lado mais sutil e cruel do poder. Ele não precisa mais punir, basta ignorar. O castelo nunca diz não, apenas adia o sim para sempre. O verdadeiro controle não é o da violência, mas o da indiferença. Nada destrói mais do que a espera infinita. K não é perseguido nem condenado. Ele simplesmente não é reconhecido, e esse é o inferno moderno. Existir sem ser visto. A solidão diante da máquina que tudo observa, mas nada compreende. Kafka antecipa aqui o mundo contemporâneo. Um sistema global onde todos buscam validação, mas ninguém é realmente visto. As instituições prometem sentido, as religiões prometem salvação, as sociedades prometem mérito. Mas tudo isso é fachada. O poder verdadeiro é aquele que nos mantém ocupados com a busca por aprovação eterna. O castelo é o espelho onde o homem se perde tentando ser aceito. K continua caminhando, conversando com mensageiros, esperando respostas. E mesmo sabendo que talvez nunca entre, ele não desiste. Porque desistir seria aceitar que o castelo é apenas ilusão, e essa verdade seria insuportável. Kafka mostra que o poder é uma construção mental. Ele não está em lugar nenhum, porque está em todos. O castelo é a consciência coletiva, o sistema invisível que sustenta o mundo pela crença no próprio mistério. O poder sobrevive porque acreditamos nele. Assim como em O Processo, o inimigo não é o opressor externo, mas a necessidade interna de obedecer. O homem kafkiano é o servo do invisível, e a verdadeira prisão é o desejo de encontrar um mestre. Kafka morreu sem terminar o castelo. O manuscrito termina abruptamente, com K ainda tentando encontrar um caminho. Nenhuma resposta, nenhuma revelação. Mas esse final incompleto é, na verdade, o único final possível, porque o castelo nunca foi um lugar, era uma metáfora, e ele sempre esteve dentro do homem. O castelo é a mente do ser humano, onde Deus e a culpa compartilham o mesmo trono. Toda a jornada de K é uma parábola da alma moderna, a tentativa desesperada de justificar sua existência diante de uma autoridade invisível. E essa autoridade é a consciência. O castelo é o ego divinizado, a instância que observa, julga e nunca se satisfaz. Não há guardas, apenas o olhar interior que nunca dorme. O homem que tenta entrar no castelo não busca poder, busca permissão para existir. E é isso que torna a parábola tão devastadora. A vida inteira pode ser consumida tentando provar o próprio valor, mas o castelo não concede audiências. Ele apenas observa, ou talvez nem isso. Kafka nos deixa diante do paradoxo. Se o castelo não responde, é porque talvez nunca tenha havido ninguém lá dentro. E o verdadeiro poder é o que exercemos sobre nós mesmos quando acreditamos que há alguém nos julgando. O castelo não existe, mas seu silêncio governa o mundo. K morre sem entrar, mas também sem desistir. E é nessa obstinação silenciosa que reside a centelha trágica da humanidade. O homem é aquele que continua caminhando mesmo diante do absurdo. No fundo, o castelo é apenas o espelho final. Aquele que revela que o poder que buscamos fora sempre esteve em nós. A voz interior que nunca silencia, a consciência que julga, a vontade de ser visto. O castelo é o símbolo daquilo que o homem chama de Deus, mas que talvez seja apenas o eco da própria solidão. Capítulo 10. A libertação pelo absurdo. O legado filosófico e espiritual de Kafka. Kafka viveu num mundo onde Deus não falava mais.
Mas em vez de negar o divino, ele escolheu permanecer diante do silêncio, não como um ateu, mas como um homem que ainda esperava uma resposta. Se Deus calou-se, então o silêncio é a sua linguagem. O século XX nascia sob ruínas. As guerras, as fábricas, a burocracia, tudo transformava o homem em peça de uma engrenagem sem alma. E Kafka foi o primeiro a perceber que o verdadeiro drama moderno não era a perda da fé, mas o excesso dela. Uma fé deslocada do céu para o sistema, do mistério para o controle. A religião se tornou papel, a salvação virou processo, e o homem, ainda sedento de sentido, continuava a procurar o divino nos lugares errados, no poder, na moral, nas instituições. Kafka não ofereceu respostas, ele ofereceu espelhos, e neles o homem viu o que nunca quis enxergar, que a ausência de Deus é também a presença mais pura do mistério, porque onde o silêncio impera, a alma desperta. Deus é o vazio onde a consciência ecoa. A obra de Kafka é o mapa do absurdo, mas esse absurdo não é nihilista, é revelador. Ele mostra que o sentido da vida não é algo a ser encontrado, mas algo a ser criado dentro do caos. O absurdo não é o fim da razão, é o nascimento da lucidez. Em o processo, o homem é condenado sem saber por quê. Em O Castelo, ele busca uma autoridade que nunca o recebe. Em A Metamorfose, é rejeitado pela própria família. 3 parábolas, um mesmo destino. A condição humana como prisão do desejo de sentido. Mas há algo sutil por trás dessa dor. Ao perceber que o mundo é incompreensível, Kafka não se destrói. Ele se liberta. Porque quem abandona a necessidade de compreender, passa a viver em paz com o mistério. Essa é a libertação pelo absurdo. A aceitação de que a vida é paradoxal, de que o sofrimento é inevitável e de que o sentido talvez nunca venha. E tudo bem. A sabedoria começa quando paramos de exigir explicações. Kafka antecipa o existencialismo, mas com um tom mais místico. Para Sartre, o homem está condenado à liberdade. Para Camus, o absurdo é um duelo entre o homem e o mundo. Mas para Kafka, o absurdo é uma forma de revelação espiritual. Ele não busca a vitória sobre o mistério, mas a comunhão com ele. Não se trata de vencer o absurdo, mas de habitá-lo com dignidade. A liberdade que Kafka descobre não é a do corpo, nem a política, nem a social. É a liberdade interior, aquela que nasce quando a mente cessa a luta contra o inevitável, quando a alma entende que não há resposta, mas há beleza em continuar perguntando. Kafka acreditava que a lucidez era o ponto mais alto da fé, porque só o homem verdadeiramente lúcido é capaz de amar o mundo mesmo sabendo que ele é trágico. O milagre é continuar caminhando, mesmo depois de saber que o caminho não leva a lugar algum. Essa lucidez não é desespero, é serenidade. A consciência da finitude não paralisa, liberta. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna forma de presença. A morte deixa de ser inimiga e se torna companheira silenciosa da existência. Em seus últimos escritos, Kafka não fala mais de tribunais, nem de castelos, nem de monstros. Fala do vento, do tempo, do instante. A lucidez se converte em contemplação. A vida é um instante entre duas ausências. Ele compreendeu que o problema não é o sofrimento, mas o apego à ideia de que a vida deveria ser outra coisa. A realidade é o que é. E isso basta. Não há salvação, não há absolvição, mas há clareza. E essa clareza é a forma mais pura de paz. Kafka alcançou o que os místicos chamam de pobreza espiritual, o estado de quem já não exige nada do universo, mas continua a amá-lo mesmo assim. A verdadeira fé nasce quando paramos de pedir.
Kafka morreu em silêncio, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Suas palavras ecoam como orações para uma era sem deuses. E seu legado não é o desespero, mas a reconciliação com o absurdo. Aceitar o mistério é o único modo de não ser destruído por ele. O homem kafkiano não encontra sentido, mas encontra profundidade. Ele aprende a viver entre o caos e a calma, entre o nada e o ser, porque entender que nada faz sentido é o primeiro passo para viver plenamente. A vida para Kafka é como um processo sem fim, mas o segredo é deixar de esperar o veredito. O julgamento cessa quando paramos de nos defender. O castelo some quando aceitamos que ele nunca existiu. E o monstro desaparece quando o olhamos sem medo. Tudo o que resiste, persiste. Tudo o que é aceito, se dissolve. Kafka não foi um homem derrotado, foi um homem desperto. Transformou a dor em filosofia, a solidão em sabedoria e o absurdo em arte. Seu corpo morreu, mas sua consciência permanece viva em cada pessoa que já se sentiu perdida diante do mundo. O segredo final de Kafka é simples e devastador. A liberdade não é fazer o que se quer, é aceitar o que é. E nessa aceitação silenciosa, o homem se torna maior que o próprio sofrimento. O mundo não é justo, mas é verdadeiro. E é nesse verdadeiro, imperfeito, incompleto, absurdo, que Kafka encontra a sua redenção. Não a redenção prometida pelas religiões, mas a que nasce quando a alma para de lutar contra o real. Quando ela olha o nada e diz, eu também sou parte disso. Kafka não queria ser entendido. Ele queria ser escutado. E há uma diferença. Entender é tentar aprisionar algo com a mente. Escutar é se deixar transformar por aquilo que toca o coração. Sua vida inteira foi uma tentativa de conversar com o silêncio. Um diálogo entre a lucidez e a esperança. Ele sabia que o homem moderno seria condenado não pela falta de fé, mas pela incapacidade de suportar o vazio. E mesmo assim, ele escolheu permanecer diante dele. Eu não busco respostas, busco aprender a suportar as perguntas. Kafka não foi um pessimista, foi um místico sem religião, um crente sem templo, um santo sem altar. Ele acreditava que o sofrimento não era o fim da vida, mas o meio pelo qual a consciência desperta. Porque o homem só descobre quem é quando tudo o que o sustentava desmorona. A alma cresce no espaço deixado pelo desespero. Em cada página sua há o eco de uma revelação, a de que a existência é um tribunal invisível, e que o único julgamento real é aquele que fazemos de nós mesmos. A dor não vem de Deus, nem do destino, mas do olhar interior que nunca nos absolve. Kafka descobriu que o caminho da liberdade passa pela rendição, não pela submissão ao poder, mas pela entrega à verdade. A vida não precisa ser explicada, precisa ser vivida, mesmo quando não faz sentido. O homem é livre no instante em que aceita o inevitável, e esse é o segredo final. A liberdade não está em escapar do absurdo, mas em habitar o absurdo com serenidade. A sabedoria de Kafka não é a da fuga, mas a da permanência. Ele viu o abismo e não desviou o olhar. Morreu em silêncio, mas deixou um mapa para quem tem coragem de encarar o vazio sem perder a ternura. A fé começa quando o medo termina. Hoje, quando lemos Kafka, não encontramos um homem derrotado, mas alguém que, diante do império do sem-sentido, decidiu não mentir. Ele aceitou o destino, aceitou o corpo, aceitou a solidão. E com isso, alcançou uma paz que os fortes nunca entenderão. Kafka nos ensina que o abismo não é o fim, é o espelho. E quem o encara com calma acaba se encontrando. No fim, o homem kafkiano não é o condenado, é o desperto.
aquele que entendeu que o mistério não deve ser resolvido, mas respeitado, que a vida não deve ser vencida, mas atravessada, e que o silêncio, longe de ser vazio, é a linguagem mais pura da existência. Tudo o que tentei dizer é simples: aprenda a permanecer. Kafka morreu tentando escrever a última frase, talvez porque sabia que nenhuma palavra seria suficiente, mas o silêncio que deixou é mais eloquente que qualquer livro, porque é nesse silêncio que cada leitor encontra a si mesmo, como quem, enfim, percebe que o verdadeiro castelo, o verdadeiro processo e o verdadeiro Deus sempre estiveram dentro dele.